Então, nessa aula, a gente vai estudar a quantização das vibrações da rede, lembrando o resultado da aula anterior, em que a gente descreveu essas vibrações a partir de coordenadas que vieram de séries de Fourier no espaço dos casos, então, e que nos mostraram que o Hamiltoniano pode ser escrito como uma soma de osciladores harmônicos desacoplados. O que nós havíamos visto é que o Hamiltoniano, então, era uma soma desse tipo para K, onde cada termo HK era um P2 PK P menos K sobre 2M mais 1 meio de M ômega K ao quadrado QK Q de menos K. Isso funcionava porque o P de menos K era o adjunto do PK e o Q de menos K era o adjunto do QK, de forma que, de fato, isso era uma somatória sobre osciladores desacoplados. Aí a questão agora é, se a gente souber quantizar um oscilador harmônico, a gente sabe resolver esse problema, porque ele é uma soma de osciladores harmônicos. Então, no início, eu vou fazer uma breve revisão do oscilador harmônico no tratamento quântico. Então, a ideia é a seguinte: no tratamento quântico, nós temos um Hamiltoniano dado por um termo cinético, através do operador momento P, e um termo do potencial harmônico, dado através do operador X. Para tratar esse Hamiltoniano, uma proposta é tentar fatorá-lo para identificar um caminho para a descrição do seu espectro. Então, uma proposta de fatoração é feita da seguinte maneira: eu escrevo a quantidade 1 meio de M ômega 2 x menos I sobre M ômega P vezes o adjunto desse operador, que é x mais I sobre M ômega P. Fazendo essa conta, eu observo que o resultado é H menos H barra ômega sobre 2. E para fazer isso, eu uso que o comutador de x com P vale IH barra. Então eu tenho aqui um termo x2 com meio de M ômega 2 que reproduz isso. Eu tenho um termo de P2 sobre 2M que reproduz esse primeiro termo do Hamiltoniano. Eu tenho um termo que vai ser um XP menos PX. E aqui eu uso essa relação e isso vai me dar um termo constante, que é o H barra ômega sobre 2. Então, o fato de ter conseguido algo que tem a ver com o meu Hamiltoniano a menos de uma constante é muito significativo e me mostra que essa proposta vai ser de fato útil. Então, baseado nisso, eu faço definições de operadores que estão relacionados com essa minha fatoração. Um deles vai estar relacionado com esse operador e o outro com o adjunto que está aqui do lado. Então, eu defino um operador A, que vai ser uma constante introduzida aqui por conveniência, como nós vamos ver daqui a pouco, raiz de M ômega sobre 2H barra de x mais I sobre M ômega P. E seu adjunto, um A, que eu vou chamar de A adaga, é igual a raiz de M ômega dividido por 2H barra x menos I sobre M ômega P. Novamente, usando o comutador de x e p, lembrando que ele é I H barra, eu posso escrever o comutador de A com a adaga como sendo igual a 1. Né? Essa propriedade vai ser fundamental para a gente. Então, ela diz que A adaga menos A adaga A é igual a 1.
Eu posso agora inverter essas relações e escrever x e p em termos dos operadores A e adaga. E aí eu escrevo o hamiltoniano em termos desses novos operadores. Então eu tenho que o operador x é igual a raiz de h barra sobre 2m ômega A mais adaga. E o operador P é a menos I, a raiz de h barra m ômega sobre 2 A menos A adaga. Dessa forma, eu posso partir do meu hamiltoniano P2 sobre 2m mais 1 meio de ômega 2 x2 e escrevê-lo em termos dos operadores A e adaga. E ao fazer a substituição, eu encontro que o H é um H barra ômega A adaga A mais 1 meio. E isso é muito importante porque me faz perceber que eu posso chegar ao espectro do H se eu conhecer o espectro de A adaga A, porque eles são proporcionais a menos de uma constante aditiva. Então, esse operador adaga desempenha um papel importante, e eu vou chamá-lo, por um motivo que vai ficar claro, de operador número. Então, resumindo a ideia, se eu conheço o espectro do operador número, vou escrever dessa maneira esquemática por enquanto, automaticamente eu vou conhecer o espectro de H, porque eles compartilham os mesmos autovetores, uma vez que são proporcionais entre si. E eu só compenso o 1 meio de H barra ômega, que fica fazendo a diferença entre esses operadores. Então, essa é a ideia. E aí, é mais fácil para mim descrever esse espectro do que partir direto do hamiltoniano. Então, eu descrevo esse e automaticamente tenho a solução do segundo. Essa é a nossa ideia. Então, vamos estudar um pouco mais em detalhes o que acontece com o operador número. Lembrando aqui que ele vale a adaga A. A primeira fato que eu vou mostrar é que os autovalores são maiores ou iguais a zero. Isso é feito de uma maneira bem direta, lembrando que o n, a partir da equação que define o espectro, o autovalor n pode ser escrito como um sanduíche do A adaga A, com os autovetores n. E isso, pelo fato do um operador ser o adjunto do outro, pode ser escrito como módulo de AN ao quadrado, né? Porque é o que eu tenho aqui. O A adaga é o adjunto, né, do A. Então, esse aqui é o módulo ao quadrado de um vetor, que é o A, operador A aplicado em N. Como sendo módulo ao quadrado, ele é maior ou igual a zero. Tá, isso me mostra, então, que N é maior ou igual a zero. Além disso, N é inteiro. Isso também vem das propriedades dos operadores escritos, e eu vou deixar essa aqui para vocês conferirem depois. Além disso, tem umas propriedades importantes associadas a esses operadores A e adaga, que justifica a definição deles como operadores de subida e operadores de descida, ou operadores de criação e operadores de aniquilação. Então eu vou começar com o A adaga e mostrar a seguinte propriedade. O A adaga N é autovetor do operador número com autovalor N mais 1. Então, vou tentar mostrar essa propriedade. Para isso, eu escrevo o operador número com essa minha proposta de autovetor, né, que é o A adaga N. Por extenso, isso é A adaga N, A adaga N.
Agora eu lembro da relação de comutação. A adaga é igual a 1, que significa que a adaga menos a adaga NA é igual a 1. Assim, eu posso escrever o que eu tenho acima como um A adaga que multiplica 1 mais a adaga A aplicado em N. Veja o que eu fiz aqui. Eu tenho esse A adaga escrito como 1 mais A adaga A, que é o que está aqui. E esse A adaga eu só mantive. Agora, essa conta eu consigo fazer. Então, essa conta vai ser A adaga N, deixar ele aqui, que multiplica A adaga A N. O que vale isso? Isso vem direto do espectro do operador número. Isso é N. 1 continua. Bom, então essa é a conta, o resultado da conta. E eu parti de onde? Eu parti do operador número atuando em A adaga N. Então essa equação mostra o que eu queria. A adaga N é autofunção do operador N com alto valor N mais 1. Exatamente a mesma coisa pode ser feita para mostrar que o operador A em N é autovetor de N, desta vez com alto valor N menos 1. Então o A está associado à descida de um degrau no meu espectro de autovalores do operador número. Logo, eu chamo ele de operador de descida, ou operador de destruição ou aniquilação. Porque ele vai aniquilar um inteiro no meu espectro. E o A adaga está associado com a subida em um degrau nesse espectro. Então é um operador de subida ou um operador de criação. De forma mais precisa, eu posso normalizar esses autovetores e escrevê-los como AN igual a raiz de N, N menos 1, e A adaga N é raiz de N mais 1, N mais 1. Mostrando aqui que a atuação de A sobre N é decrescer um autovetor. E a atuação do A adaga em N é subir um autovetor. Tá? Com isso, fica definido as propriedades desses operadores. Fica registrado que eu conheço o espectro do operador número e com ele eu tenho o espectro do hamiltoniano, que apresenta então autovalores H barra ômega N mais 1/2 com N maior ou igual a zero inteiro. Então eu conheço o problema do oscilador harmônico quântico e ele está aqui. Agora a gente volta para o nosso problema. Qual que era o nosso problema? Coleção de osciladores desacoplados. Então eu tenho H caça agora. Eu faço a mesma coisa, eu defino da mesma forma, vou escrever aqui só para lembrar. O HK era um PK2 sobre 2M mais, vou escrever como o que eu tinha, era um PK adjunto sobre 2M, que era o P de menos K, mais 1/2 de M ômega K ao quadrado, QK adjunto. Então, realmente, eu tenho uma coleção de osciladores desacoplados. Eu defino os operadores de criação e aniquilação da mesma forma de antes. Então, a atuação deles agora, na representação de números de ocupação, vai ser o operador de criação cria um inteiro a mais no K específico dele. Então, vai levar o NK
a ser nk mais 1. O resto se mantém igual. O AK destrói um inteiro onde ele atua, que é o nk específico. Então ele vai fazer aquele nk virar o nk menos 1. As definições são feitas de forma idêntica ao que eu tinha antes em termos de pk e qk, de maneira que eu posso inverter as relações e ter pk e qk em termos de ak, adaga e ak. Esses operadores vão obedecer relações de comutação semelhantes às anteriores, ou seja, AK com AQ adjunto, ou AQ adaga, é um delta KQ. Além disso, eles comutam entre si, os operadores de aniquilação comutam entre si, assim como os operadores de criação comutam entre si. Isso é tudo que eu preciso para definir o problema dentro do mesmo formalismo que eu desenvolvi para um oscilador harmônico. E o resultado é simplesmente a escrita do hamiltoniano em termos dos osciladores harmônicos desacoplados, mas escritos para os operadores de criação e aniquilação, ou seja, escritos em termos de um operador número nk, somando sobre todos os casos. Então essa é a situação que eu tenho e que me permite obter diretamente o espectro de H. Então eu vou ter uma coleção de osciladores desacoplados, cada um deles eu sei quantizar, e o alto valor, o espectro, vai vir de uma soma sobre os espectros individuais. Então esse é o resultado do meu oscilador harmônico quântico adaptado ao problema de vibrações da rede. Então eu sei resolver eu sei resolver todos. Então eu consigo mostrar que o desacoplamento das oscilações me leva a um espectro que me permite escrever que o meu hamiltoniano vale somatório em K de nk mais 1 meio H barra ômega K. E aqui eu faço todas aquelas conclusões que eu tinha feito sobre a definição de fônons. O fônon de frequência ômega-K fica sendo definido como uma excitação desse sistema vibrante, que é um autovetor do operador número nk com alto valor igual a 1, porque com 1 eu crio um fônon. O AK, adaga, cria um fônon de frequência ômega-K e energia H barra ômega-K. O operador AK de destruição destrói um fônon de frequência ômega-K e energia ômega-K. Os fônons vão ser indexados por K, isso define energia H barra ômega-K, através da frequência ômega-K, e energia da rede vibrante é um somatório em K de cada uma dessas energias. Então, eu tenho a energia total de um estado excitado como a energia do estado fundamental mais um grupo de fônons independentes acima do estado fundamental, cada um carregando uma energia H barra ômega-K. E assim a gente termina a nossa descrição do que é um fônon.